Bom dia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos mais uma vez nos alimentando dessa palavra que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Convido você, meu irmão, minha irmã, a apertar aí o sininho de notificação, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Já é inscrito? Compartilhe com as pessoas do seu grupo de oração, da sua comunidade, da sua família. Compartilhe em suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, para que mais pessoas conheçam o canal da RCCBH, que traz um alimento sólido todos os dias, a partir da manhã, com a celebração eucarística, a Lexio Divina, a oração do texto e quantas coisas mais que o Senhor tem preparado para nós através deste canal de graça e de bênção, que é o canal do YouTube da RCCBH. Meu irmão, minha irmã, hoje é segunda-feira, dia 21 de março de 2022, terceira semana da Quaresma, esse tempo de recolhimento, de oração, de meditação, nos preparando aí para a grande Páscoa do Senhor. Hoje também é dia de São Nicolau de Flue. Ele que nasceu na Suíça no ano de 1417, um homem nobre, de muita inteligência, muita influência social e política naquela sociedade. Por influência do pai, casou-se com uma mulher católica, santa, e que esse casamento levou também a uma vida de santidade. Teve 10 filhos, e imagino, depois da viuvez, ele se recolheu de comum acordo com os filhos e viveu uma vida de eremita. Isso mesmo, eremita, aquela pessoa que abandona tudo para viver isolada, meditando, praticando a palavra de Deus. E ele não ficou alienado, não. As pessoas acorriam a ele para conselhos, para oração, e foi um grande santo da Igreja Católica. Pensamos a ele também em São Nicolau, que nós possamos, a qualquer momento da nossa vida, dar prioridade à palavra de Deus. Convido você a pegar comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 24 a 30. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Serepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga, e levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, e conduziam até o alto do monte sobre o qual estavam construídas a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante, meu irmão, minha irmã, agora adentrarmos nessa palavra para entendermos aquilo que a palavra quer dizer a cada um de nós. O interessante é que, mais para o final do ano, nós refletimos essa palavra na Lexio Divina de segunda-feira. E hoje o Senhor nos dá a graça de refletirmos novamente. Imagino eu agora com um novo aspecto, com uma nova ótica, porque a palavra é viva e eficaz. Se pegarmos o vídeo daquela Lexio Divina que foi feita no ano passado, com certeza será totalmente diferente do de hoje. Por quê? Porque a palavra ela é atual, ela nos fala ao coração para este momento em que estamos vivendo. E isso é uma leitura orante da palavra de Deus, o que a palavra de Deus quer realizar em nossas vidas.
E voltando aqui na palavra, Jesus então ele começa um evangelho dizendo: nenhum profeta é aceito em sua pátria. Recordando aqui vários episódios de Jesus na sua terra natal, onde ele não foi acolhido tão bem quanto em outros locais. E aqui Jesus então começa a dizer para aquele povo que de Nazaré, porque ele era de Nazaré, ele começa a dizer para aquele povo que muitas vezes os estrangeiros, os que estão longe, os que vêm de fora, dão mais atenção, acolhem com melhor grado a palavra do que aqueles que são da própria terra. Neste momento, Jesus está falando para o povo judeu que a mensagem do Evangelho, que a missão salvífica de Jesus não se limitava ao povo de Israel. Ora, quando Jesus fala que o profeta Elias foi enviado a uma viúva de Sarepta, quando Jesus fala que o profeta Eliseu recebeu Naamã, que era pagão, e realizou a graça na vida de Naamã, quando Jesus traz esses dois exemplos de pessoas que não eram membros do povo judeu, pessoas que não faziam parte dessa comunidade de eleitos, de um povo escolhido, de uma raça eleita, que era o povo de Israel, Jesus começa a dar indícios de que o evangelho precisaria alcançar toda a humanidade. Que a palavra de Deus não poderia ficar restrita a um povo, a uma nação. Mesmo sendo a raça eleita, a nação eleita, o evangelho precisaria transpassar, ultrapassar os limites nacionalistas de Israel. E aí ele começa a trazer exemplo da viúva de Sarepta, e todo mundo sabe da profecia de Elias, que Elias levanta a mão para o céu e fala que não ia chover durante um bom tempo por causa da perversidão, da idolatria do povo de Israel. E Elias então vai para Sarepta, e ele fica um tempo com aquela viúva que ouve a palavra de Deus. Quando ela lá ia buscar água ali para fazer um pouquinho de pão com um restinho de farinha e de azeite que tinha, Elias fala para ela: vai lá, me dá um copo de água, depois pega faz para mim um pãozinho. E a viúva fala: olha, o restinho que tem, eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho comer, para depois morrermos. Mas Elias fala: faça como eu te disse. E ela então faz. E a palavra de Deus fala que o milagre aconteceu, que não faltou pão, não faltou azeite, não faltou farinha durante todo o tempo daquela seca para aquela viúva. Naamã estava leproso. E quantos leprosos havia em Israel? Mas naquele momento, Naamã se encontra com o homem de Deus Eliseu, e Eliseu manda se banhar nas águas do rio. Cheio de orgulho, ele em primeira mão pensa em não fazê-lo. Mas o servo dele, então, o fala: se o profeta te mandasse fazer uma coisa mais difícil, você faria. Que te custa banhar nas águas? E ele o faz e fica curado da lepra. Demonstrando aí que o favor de Deus se estende além das fronteiras de Israel. E Jesus então começa a falar isso, e aquelas pessoas que ouviam, que entendiam da palavra de Deus, entenderam que Jesus estava falando justamente isso, que a graça de Deus não se limita ao povo de Israel, que as bênçãos de Deus não se limitam a um punhadinho de gente, mas que Deus veio acolher, salvar, libertar e restaurar a todos aqueles que necessitam da graça dele. E aí eles começam a se enfurecer. No lugar de se alegrar, porque a graça se estende a outras pessoas, eles se enfurecem. Talvez por causa do orgulho, da vaidade. Eles se enfurecem. E eles tentam então jogar Jesus do precipício, tirando Jesus da cidade. Primeira coisa, eles tiram Jesus da cidade, levam para o alto da montanha e tentam jogá-lo no precipício. Mas Jesus serenamente sai do meio deles, andando tranquilamente. Meu irmão, minha irmã, trazendo para os dias de hoje. Quantas vezes nós pensamos que a salvação é para um povinho, uma raça eleita? Quantas vezes nós queremos limitar a ação de Deus, a ação do Evangelho, a ação do Espírito Santo?
E a palavra de Deus nos ensina hoje que o evangelho precisa chegar a toda criatura. Tanto é que o próprio Cristo diz: ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 16. É necessário, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus seja pregada, seja anunciada a todos os povos, independente de credo, independente de raça, independente de nacionalidade. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de vida precisa alcançar o coração das pessoas. Quantas pessoas que ainda estão batendo cabeça, estão nas trevas, estão no mundo, estão perdidas, porque nós queremos negar o evangelho a elas. E quantas pessoas até que se convertem, que começam a caminhar, mas o nosso preconceito, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nós começamos a criar barreiras. Nossa, esse cara estava no boteco até esses dias, esse cara era isso, era aquilo, fazia aquilo outro, como que ele pode querer agora cantar, pregar, ministrar? E nós então, com um puritanismo muito grande, nós queremos selecionar aonde Deus age, aonde Deus se manifesta. Ora, Deus pode se manifestar em qualquer um e para qualquer pessoa, porque a palavra de Deus não tem nada que pode limitar. Tem uma música que fala, né? Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Meu irmão, a verdade não pode se limitar às margens estreitas. Olha que palavra bonita. O evangelho veio para todos e nós precisamos ser agentes multiplicadores do evangelho. Nós precisamos auxiliar a palavra de Deus para que ela chegue a todas as pessoas. Meu irmão, minha irmã, independente de quem quer que seja, nós não podemos negar o direito do anúncio da palavra de Deus. Nós não podemos negar o direito da graça de Deus. Mas nós temos que ser multiplicadores do evangelho. Nós também precisamos pedir ao Senhor que tire de nós a vaidade, o orgulho, de pensar que somos melhores ou superiores porque já encontramos essa palavra. Não, nós não somos melhores, nós não somos superiores, pelo contrário. Quando nós conhecemos essa palavra, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos sentir servos, nos colocar humildemente à disposição dessa palavra para que ela também alcance outras pessoas. O nosso coração precisa se alegrar com a conversão do pecador. É isso que a palavra diz. E o interessante é que aqueles homens tiraram Jesus da cidade. Eles tiraram Jesus da cidade, do meio deles. Olha o que diz a palavra de Deus, né? Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziu até o alto do monte. Meu irmão, aqueles homens estavam tão cheios de si, tão orgulhosos, que eles tiraram Jesus do meio deles, tiraram Jesus do centro, tiraram Jesus da cidade e o colocaram para fora da cidade. Quantas vezes nós temos tomado o lugar de Deus, tirado Jesus do centro da nossa vida, tirado Jesus do centro da nossa história, e nós não podemos deixar que isso aconteça, porque Jesus precisa estar sempre no centro da nossa história. E aqueles homens tentam então derrubar Jesus no penhasco, mas Jesus passa tranquilamente no meio deles, porque nada pode deter a obra de Deus. Nada pode deter a palavra de Deus. É essa certeza que a palavra vem colocar no meu coração, o Arley. Primeira coisa, se alegre com a conversão do pecador. Se alegre com a conversão daquele que não era do meio que você participa. Se alegre, o Arley, quando o evangelho é pregado àqueles que você não considera do meio seu. No Arley, e outra coisa, não tire Jesus do centro, não tire Jesus da sua vida, não tire Jesus da cidade, porque quando nós tiramos Jesus, nós começamos a andar por conta própria e dessa forma nós damos com burros na água. Dessa forma nós não conseguimos realmente viver plenamente a palavra de Deus. Jesus precisa estar junto conosco.
Nós não podemos tirar Jesus da cidade. Eu, Arley, não posso tirar Jesus da cidade. E eu entendo bem, tirar Jesus da cidade é tirar Jesus das decisões, tirar Jesus da minha vida, tirar Jesus dos meus projetos. E eu não posso jamais, porque Ele é o Senhor, é Ele quem transforma todas as coisas. E eu quero que Jesus fique sempre no centro da minha vida. Convido você, meu irmão, minha irmã, a rezar. A rezar comigo, pedindo a Deus duas coisas. Primeiro, que nada limite o Evangelho. Segundo, que Jesus esteja sempre no centro das nossas vidas. Senhor, nesta manhã eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, Senhor. Porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que me ama profundamente. Senhor, quantas vezes eu tenho me sentido especial porque eu Te conheço, porque eu frequento a igreja, porque eu frequento o grupo de oração. Mas nesta manhã eu quero reconhecer, Senhor, que a Sua palavra me alcançou antes mesmo, Senhor, de qualquer esforço meu. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. O Senhor me escolheu como te escolheu, meu irmão. E que nada impede que Ele escolha as pessoas, mesmo aquelas que eu considero que não são dignas do reino de Deus. Ora, quem sou eu para considerar alguém digno ou indigno? O reino de Deus vem para todas as pessoas. E eu te peço, Senhor, nesta manhã, que eu seja instrumento de evangelização. Que eu não seja barreira para que a Tua palavra chegue ao coração das pessoas, mas que pelo contrário, Senhor, que eu seja um canal de graça em Tuas mãos. Usa-me, Senhor, como instrumento de evangelização e que todos os povos possam conhecer a Tua palavra. Também te peço, Senhor, dai-me a graça de Te colocar sempre no centro da minha vida. Senhor, dai-me a graça de Te colocar no centro de minhas atitudes, de minhas decisões, Senhor. Que eu nunca Te retire do meu lado, como aqueles homens o fizeram, Senhor. Os homens tiraram o Senhor da cidade. Que eu não Te tire da minha vida, Senhor. Que eu não Te tire da minha história, Senhor. Pelo contrário, vem fazer parte da minha história, Senhor. Vem fazer parte da minha vida, Senhor. E que contigo eu tenha forças para evangelizar, para proclamar o Teu evangelho de vida, de paz e de amor. Quero Te exaltar, Senhor. Quero Te glorificar por essa manhã, por essa palavra que nos ensina muito. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, agora e para todo sempre. Amém. E contemplando essa palavra, vai imaginando, meu irmão, minha irmã, a cara daqueles homens, quando Jesus falava sobre a viúva de Serepta, sobre Naamã, homens que eram gentios, mulher gentia, que não faziam parte da raça eleita do povo de Israel, mas que foram alcançados pela graça de Deus. E aqueles homens que se sentiam melhores começaram a endurecer a testa, começaram a franzir a testa, a se encolarizar, simplesmente porque a palavra de Deus estava chegando a outros rebanhos, a outros apriscos que não eram do povo de Israel. Vai contemplando esses homens. Senhor, nos dê a graça de nos alegrarmos com o progresso da palavra de Deus. Que essa palavra caia em nossos corações, que essa palavra produza vida em nossos corações e que nós possamos não só alegrar com a conversão do pecador, mas que sejamos instrumentos de libertação. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você tem alguém no seu serviço, na sua casa, na sua família, que ainda não conhece a palavra de Deus, que ainda não foi tocado por este evangelho. Talvez a pessoa até se denomina ateu, talvez a pessoa até se denomina de uma seita, de uma falsa religião, e você até por receio não proclamou essa palavra para essa pessoa. Eu convido você a contemplar essa palavra e a entender que nada pode nada pode parar o sopro do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida. E que sejamos testemunhas do Evangelho. Que através de nós, a palavra de Deus possa alcançar lugares, povos, pessoas que nunca foram alcançadas por essa palavra. Que o Senhor possa derramar grandes bênçãos na sua vida e na minha,
boa semana para você e que estejamos na segunda-feira que vem novamente meditando a palavra de Deus. Guardem mais segunda? Segunda eu e você, mas todos os dias da semana tem um irmão aqui partilhando a Lexio Divina. Não perca, sempre na parte da manhã, um vídeo novo para te conduzir a uma profunda experiência com essa palavra que é viva e eficaz. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.